Almas queridas, objetivando nossos estudos evangélicos doutrinários à luz da doutrina espírita, buscamos apoio no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel, às páginas 328 a 330, no capítulo Os Ensinos de Jesus à Mulher Samaritana. Com profundo respeito e eterna gratidão, endereçamos ao querido benfeitor os devidos créditos. Embasado nos versículos 1 a 26 do capítulo 4 do Evangelho de João, Cairbar Schutel inicia o capítulo narrando o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Narra o benfeitor. Quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Precisava atravessar a Samaria. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ali havia a fonte de Jacó. Cansado da viagem, estava Jesus assim sentado ao pé da fonte. Era cerca da hora sexta. Uma mulher da Samaria veio tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dá-me de beber", pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Disse-lhe então a mulher samaritana: "Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" Isto porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva." Ela lhe respondeu: "Senhor, não tens com que atirar, e o poço é fundo. Donde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele bebeu, e seus filhos e os seus gados?" Replicou-lhe Jesus: "Todo o que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der virá a ser nele uma fonte de água que mana para a vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirá-la." Disse-lhe ele: "Vai, chama teu marido e vem cá." Respondeu a mulher: "Não tenho marido." Replicou-lhe Jesus: "Disseste bem, e não tens marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade." "Senhor", disse-lhe a mulher, "vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar?" Disse-lhe Jesus: "Mulher, crê-me, a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, no monte Sião, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e verdade." "Eu sei", respondeu a mulher,
que vem o Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, anunciar-nos todas as coisas. Ele vai anunciar a nós todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Em seguida, Kerry Bachuto nos oferece o seguinte comentário elucidativo. Os tempos que atravessamos são de renascimento dos evangelhos, de pregação da palavra divina. Parece que temos chegado ao terceiro dia, isto é, ao dia da ressurreição do cristianismo, única doutrina que em sua pureza primitiva nos proporciona toda a consolação de que necessitamos na luta pela vida e toda a luz que não podemos dispensar para a purificação de nossas almas. Chegando Jesus a Sicar, cidade de Samaria, repousou perto da fonte de Jacó, quando à hora sexta uma mulher veio tirar água. O mestre pediu-lhe de beber, e ela admirou-se de ele pedir água, um judeu, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos por motivos religiosos. Jesus fez-lhe ver, então, que o dom de Deus era mais do que judeu, mais do que samaritano, e disse à mulher: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede água, tu lhe terias pedido água, ele te daria, porque quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A mulher julgou primeiro que Jesus lhe oferecia um meio menos trabalhoso de obter água, sem buscá-la no poço de Jacó. Mas depois de ter o mestre afirmado que a fonte jorrava para a vida eterna, e depois de haver revelado que revelado à samaritana fatos ocorridos em sua existência, maravilhada pelos ensinos incomparáveis que recebera naquele momento, ensinos que nunca tivera ocasião de ouvir dos mestres samaritanos, deixou o cântaro e foi imediatamente para a cidade chamar o povo para que fosse ver aquele homem que lhe dissera tanto o que ela tinha feito e perguntava insistentemente: não será este o Cristo? Este quadro, que desenha os puros sentimentos de fraternidade em sua mais eloquente lição, nos repete a adoração a Deus em espírito e verdade. Ela ensinava mais que o dom de Deus é a luz que nos guia para a verdade, e essa luz não é privilégio de castas, de seitas, de famílias. Jesus, sendo judeu de nascimento e afirmando que não era verdadeira adoração no templo de Jerusalém, assim como não o era no Monte Garizim dos samaritanos, dá-nos uma ideia clara de que, estando Deus em toda parte devemos adorá-lo, esforçando-nos para cumprir a sua lei. Ensinou mais o mestre que a água que sacia toda a sede é a que jorra do alto, a sua doutrina. Doutrina ministrada pelo Espírito de Deus. É assim que, num grande dia de festa em Jerusalém, ele lembrou e exclamou: quem tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como disse a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Explicando as palavras do Mestre, diz João no versículo seguinte: disse isso a respeito do Espírito que iam receber os que nele crescem. A água é, pois, a doutrina ministrada pelo Espírito, doutrina de vida, de luz, de verdade, de paz. Doutrina que abrange ambos os mundos, carnal e dos espíritos. Doutrina única que nos garante a felicidade eterna. Narrou o benfeitor. A respeito do contexto do diálogo de Jesus com a samaritana, convém registrarmos alguns detalhes importantes.
A mulher samaritana tinha ido pegar a água do poço e encontrou outra água, a água viva, a água da misericórdia que jorra para a vida eterna. Ela encontrou a água que procurava desde sempre. A mulher samaritana representa o povo samaritano com a sua tradição religiosa. Os seus 5 maridos são uma referência aos 5 deuses cultivados pelos antepassados daquele povo. Além disso, a história da mulher samaritana nos ensina que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança e redenção. Jesus não apenas ofereceu à mulher samaritana a água viva, mas também lhe deu uma nova identidade e novo propósito de vida. Jesus quis dizer que Ele é a fonte que sacia a sede da alma e quem quer que beba da água que Ele dá, nunca mais terá sede. O Mestre Jesus disse isso a uma mulher samaritana junto a um poço, deixando-nos uma bela lição e a certeza do seu amor por todos nós, e diante das reflexões oferecidas, podemos concluir que a água viva é o Evangelho de Jesus, que a água viva é um símbolo do amor de Deus, que a água viva pode proporcionar a vida eterna. Almas queridas, Jesus quer nos dar a água viva, mas espera que a busquemos enquanto Ele se deixa encontrar. Jesus é a fonte que preenche o vazio e muitas vezes toma conta da nossa vida. Ele é a fonte que cura o poço ferido que somos nós, manchados e marcados pelas feridas dos relacionamentos conflitantes. Jesus é a fonte que lava, purifica, renova e restaura a vida maculada, a vida ferida que está em nós em razão de permanecermos bebendo de encarnação em encarnação a mesma água contaminada pelas nossas imperfeições. Busquemos a Jesus e permitamos que Ele preencha o vazio de nossas almas com a água viva, a fim de podermos compreender que devemos adorar a Deus em espírito e verdade, amando-o sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. A todos, o nosso abraço fraterno e até o nosso próximo encontro com Jesus, em Jesus e por Jesus. Paz e luz.